Olá, esta apresentação é um recorte de uma tese que busca entender os processos de inclusões sociais através do esporte em um programa esportivo de caráter social de educação olímpica. O nosso resumo parte do pressuposto que as práticas esportivas têm uma grande visibilidade social, permitindo a exposição de desigualdades historicamente enraizadas nos contextos culturais, e mesmo em projetos que pretendem produzir a inclusão social, as desigualdades de gênero se fazem presentes e deixam as suas marcas. A partir de metodologias diversas, questionários e grupo focal, e análises diversas, estatísticas, de narrativas escritas e das falas dos egressos, produziu-se pistas e descobriu-se silêncios que falam. Indícios demonstraram que há uma visão simbólica de modalidades que pertenceriam mais ou menos a determinado gênero. Não houve qualquer comprovação ou indício que demonstre que mudanças ocorreram na alteração do locus do poder em escala social. Meu agradecimento especial ao meu querido co-orientador Mataruna, ao meu orientador e amigo, professor Tavares. Próximo slide. A consciência da desigualdade no esporte seria vista como uma progressão da reflexão para a resistência, e o nível de análise passaria da classificação para o relacionamento. Isso aí são tudo que eu estou lendo agora são teorias do Peter Donnelly, ok? Tentando apontar algumas das maneiras pelas quais o esporte pode ser envolvido na emergência da igualdade social. As visões sociológicas sobre a desigualdade social no esporte são muito mais complexas do que a simples seleção de jogadores e o resultado dos jogos, tendendo a refletir o espectro político. Extraído do darwinismo social, a desigualdade social será inevitável, ou conservadorismo, a desigualdade é necessária para criar incentivos, até as visões de esquerda da social-democracia, a desigualdade social é errada e deve ser eliminada pela democracia, ou a marxista, a desigualdade social só pode ser eliminada pela revolução. As práticas esportivas têm uma grande visibilidade social, permitindo, por conseguinte, a exposição de desigualdades que estão historicamente enraizadas nos contextos culturais. A gente começa a perceber que, além do racismo, as questões de gênero e de classe acabam se tornando juntas nessa discussão. Essas relações culturais enraizadas podem ser evidenciadas por diversos relatos e fatos históricos. Encontram-se, por exemplo, na fala da pugilista Tatiana Kozaczynski, que, ao pedir um par de luvas de boxe na infância para o pai, recebeu uma surra e uma Barbie. Próximo slide. Ao analisar os gêneros no passado, os modelos de pesquisas tradicionalmente focavam em descobertas, entre aspas, em ciências biológicas e psicológicas que, entre aspas, explicariam as diferenças naturais, claramente criando uma narrativa que reforçava e justificava estereótipos. Como exemplo, mulheres que se destacavam como atletas tinham seus feitos atribuídos à sua masculinidade, automaticamente gerando suposições sobre sua orientação sexual. Ao analisar as questões étnico-raciais, percebe-se o viés de discurso de quem produzia a ciência, ao comparar-se com as pesquisas de gênero. Se as mulheres eram biologicamente inferiores e, portanto, socialmente inferiores aos homens, os negros, por serem presumivelmente biologicamente superiores em algumas habilidades esportivas específicas, seriam, portanto, socialmente inferiores. Assim, os baixos níveis de conquista atlética de mulheres em certos esportes seriam justificativa para sua subordinação social, ao passo que os altos níveis de conquista dos atletas negros em certos esportes se dariam por sua habilidade natural e vantagens psicológicas, ambas contrastando com, entre aspas, o trabalho duro e inteligência dos atletas brancos homens da elite. Assim, o esporte pode ser caracterizado como um terreno em disputa, provendo um espaço fértil para mudanças, tendo potencial para transformação individual e comunitária, reduzindo ou revelando desigualdades sociais. Próximo slide. Helena Altman aponta realidades nas relações de gênero entre meninas e meninos nas aulas de educação física, recreios, eventos, jogos e competições.
A autora traz como uma de suas constatações que as formas de exclusão são construídas na articulação de diversos elementos que formavam um emaranhado de exclusões que seriam vividos tanto na hora das aulas como nos recreios e espaços externos. Neise Abreu aponta que a falta de integração entre meninas e meninos produz um aumento da rivalidade, que é tido como um processo educativo desvantajoso. A partir dessa problematização inicial, apresenta-se um conceito de inclusão ou exclusão social através do esporte que serviria como uma forma de organizar essas relações ao longo do percurso. Este conceito é sistematizado por Bailey e teve a reflexão produzida por Donnelly como uma de suas inspirações, e baseia-se em 4 dimensões. No âmbito da dimensão relacional, que é a diminuição das distâncias sociais e econômicas, no âmbito da dimensão relacional, que é o sentimento de pertencimento e aceitação social, no âmbito da dimensão funcional, que é a ampliação de conhecimentos, habilidades e capacidade de compreender fenômenos, e da dimensão de poder, que seria converter-se em uma cidadã ou cidadão consciente da sociedade que vive e ter poder e capacidade para opinar sobre ela e mudá-la, assumindo um lugar de controle. Próximo slide. A pesquisa contou com uma metodologia variada, sendo a primeira a produção de dados a partir de questionário com questões abertas e fechadas aplicadas a 38 egressos de um programa social esportivo. A partir dessa produção, geraram-se inferências estatísticas com as respostas fechadas e amarração com as narrativas das respostas abertas. Essa segunda etapa possibilitou a construção de diversas categorias a posteriori e deu abertura para a realização da terceira etapa, que foi um grupo focal conduzido com 7 egressos que deram aceite na continuidade da pesquisa. Entre todos os dados produzidos, estatísticos, narrativas escritas e transcrições de falas em grupo focal, para a presente comunicação selecionou-se aquelas relacionadas às questões de gênero. A análise estatística correlacionou as variáveis gênero, etnia, renda, tempo de atividade e modalidades que participou com as respostas dos praticantes nas influências de 20 narrativas que são relacionadas às 4 dimensões de inclusão ou exclusão social de Bailey. Essas relações foram analisadas utilizando-se o teste exato de Fisher. É teste este que avalia a relação entre 2 variáveis categóricas e funciona como uma alternativa ao teste Q-quadrado. Teste também realizado, mas considerado como secundário e não aproveitado para a atual análise. Após serem avaliados os cruzamentos entre cada uma das caracterizações citadas anteriormente e as assertivas do estudo, observou-se que o gênero foi significativo em relação às habilidades e capacidades para a vida, p-valor de 0,05, e a renda foi significativa para as relações entre gêneros, p-valor de 0,03. Próximo slide. As evidências estatísticas apontam uma relação significativa ao se considerar a caracterização de gênero nessa análise, e outra ao relacionar a caracterização renda e a relação com pessoas de outros gêneros. A primeira pista quantitativa aponta que os homens declararam que a participação no programa aumentou suas habilidades e capacidades para a vida mais do que as mulheres. Em relação a esse achado, alguns questionamentos são considerados, mesmo porque as vivências dos estudantes extrapolam os limites do programa e são resultados de reflexos que ocorreram em várias esferas das realidades dos mesmos. As aulas de educação física formais em ambientes escolares não são mais separadas pelo gênero dos estudantes há algum tempo, transformação essa conflituosa e irregular. Mesmo assim, determinadas concepções de possibilidades de movimentação dos corpos de meninos e meninas são tidas de formas distintas. Através das mudanças das concepções pedagógicas e consequente adoção de aulas mistas a partir da década de 90, estudos sobre essas relações se aprofundaram na realidade brasileira, segundo Gellner, 2003. No caso específico do programa estudado, as aulas tanto de esportes coletivos como as de esportes individuais ocorrem em turmas mistas, e mesmo com o relato do percentual menor da participação feminina relatada por algumas estudantes, a possibilidade relacional e de vivências segue as mudanças pedagógicas notadas pela literatura sobre a temática gênero. Mesmo com narrativas que apontaram a utilidade das experiências em escolhas tomadas em suas vidas, como praticamente foi meu primeiro contato com o esporte que levo comigo até hoje. Justamente pelo atletismo, decidi fazer educação física. Thaisa Preste, 2021. Há outras visões que demonstraram que as vivências não tiveram tanta influência assim, como pouca, vi o projeto mais como um momento de diversão. Ana Marcela Cunha, 2021.
Por outro lado, constatou-se falas intensas sobre a participação entre os homens que responderam ter tido muita influência. Meu corpo é uma máquina esportiva. Depois que saí, cheguei a fazer concursos e trabalhando sempre com esporte. Nelson Prudêncio, 2021. Próximo slide. Percebe-se que as evidências estatísticas se relacionaram fortemente com caracterizações de renda ou classe social e a partir daí se estenderam para as demais caracterizações e questionamentos. Pergunta-se como este fator foi preponderante a partir das constatações iniciais de que o processo de entrada seria baseado em critérios de vulnerabilidade. Dentro da segunda pista quantitativa, tem-se que participantes que tinham renda familiar até 4 salários mínimos, que são as classes D e E do IBGE, declararam que a participação no programa influenciou a melhoria na relação com outros gêneros mais do que os que tinham uma renda familiar maior. Voltando às narrativas, encontramos o egresso caracterizado pela classe A e B, atestando que sempre tive respeito, não mudou muita coisa desde então. Aldemar Ferreira da Silva, 2021. Entre os egressos caracterizados pela classe D do gênero masculino, um afirmou que as vivências influenciaram muito neste fator, pelo fato de conviver e praticar as atividades diárias com pessoas de outro gênero, Kita, 2021, e outro porque conheceu pessoas de outros gêneros e aprendeu a não dar ouvidos ao preconceito que era bem frequente na escola e na rua, Marcos Mattioli, 2021. Nota-se que a fala do primeiro pressupõe um valor próprio que ele já possuía, sendo assim não teria motivo para mudança, enquanto os demais apresentaram argumentos que demonstram elementos relacionais, ou pelo convívio diário, ou por não compactuar com o preconceito que era frequente em outros ambientes que frequentavam. Essa preocupação foi confirmada pelo egresso caracterizado pela classe E, que declarou que a convivência e as atividades sempre tiveram o intuito de se conscientizar sobre o respeito e a empatia. Milton Cruz, 2021. Próximo slide. A temática tratada, que buscou relações iniciais na dimensão de inclusão social relacional, é a seguir descrita. Neste momento foi levantada a constatação da participação de meninas e meninos juntos nas atividades, e que apesar da grande maioria ter dito que as experiências no programa foram úteis para o aprimoramento dessas relações, na análise estatística os meninos relataram ter melhorado suas habilidades e capacidades para a vida mais do que as meninas. Além disso, na análise das narrativas escritas, algumas meninas relataram que a relação com os meninos se deu na marra e que havia poucas meninas no feminino, sem especificar a modalidade. Buscou-se compreender como cada um percebeu essa relação a partir do seu ponto de vista individual e aprofundou-se ao questionar como essas relações no programa poderiam ter impactado suas relações futuras. Uma fala. Então, essa questão dos meninos e das meninas, pelo menos para mim, era normal. Eu acho também que pode depender muito do esporte. Pelo menos na natação era igual, no judô era igual, no futebol tinha mesmo muitas meninas, mas parece que essas meninas cresceram, saíram e ficaram menos meninas depois. Até porque entrou gente nova e algumas meninas que entraram tiveram que sair do futebol porque não queriam ficar sozinhas. Mas fora isso, eu acho que era bem igualitário mesmo. Maureen, 2022. Com essa constatação, percebe-se que mesmo com os depoimentos iniciais discordando dos argumentos das relações na marra ou com poucas no feminino, aparentemente, em épocas diversas, fenômenos de inclusão ou exclusão diversos ocorreram, não invalidando, portanto, a evidência estatística da discrepância entre os gêneros. Mesmo que os relatos apontem para a existência do mesmo treino para ambos, talvez as questões relacionais e atitudinais deste mesmo treino podem ter afastado de algumas modalidades ou situações as meninas, quando se encontravam em um ambiente dominado pelo masculino. Percebeu-se, a partir dessas contradições, que o integrante passou a participar menos das interações e relatar compromissos externos que o impediam de participar mais. Entretanto, o mesmo respondia para dar essas explicações e, mesmo sabendo da possibilidade de abandonar a pesquisa a qualquer momento, não fez essa solicitação. As falas do grupo continuaram com um tom conciliador, mesmo com a percepção da redução da participação de um integrante e da expressão da opinião no privado de outros. Nessa temática específica, a Poliana optou por enviar um áudio particular para o pesquisador, relatando que essa questão de meninos e meninas, para mim, eu acho que só no futebol.
No futebol, tinham poucas meninas e depois de um tempo, dos anos, foi entrando mais e foi ficando maior, né? A quantidade de meninos no futebol era maior, mas nos outros esportes eu sempre vi que era igualitário. E tipo, não tinha nenhuma diferença menino ou menina, sabe? Bom, eu acho que mudou muito o meu jeito de pensar na época, porque essa ideia encantada de menina não poder jogar futebol e do menino não poder, tipo, fazer natação, porque era mais para o lado feminino, que eu já ouvi muito também. Quem fazia natação era só menina e era tipo mentira, e eu cresci mudando essa ideia na minha cabeça, né? Esporte não tem gênero e você pode fazer qualquer esporte independente de quem você seja. Poliana 2022. Próximo slide. Considerações finais. A partir da dimensão espacial da teoria de inclusão social de Bailey 2005, foi possível perceber a união de indivíduos de contextos econômicos diversos em alguns períodos históricos, e a pista para essa contradição se expressou pelas diferenças temporais nos critérios de inclusão do programa percebidos pelos praticantes. Mesmo depois do grupo focal, ainda não ficou claro por que os indivíduos de classes sociais econômicas mais altas afirmaram não haver mudado muito a sua relação com as pessoas de outros gêneros. As respostas qualitativas apontaram para os pertencentes a classes mais privilegiadas como já possuidores dessas características, não necessitando, portanto, que melhorem esses relacionamentos. Na dimensão funcional, percebe-se que os programas permitem o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos acerca de esportes de rendimento e oportunizam conhecimentos que podem prover uma transição entre os espaços sociais, e que também não ficou claro por que os homens afirmaram que as atividades do programa trouxeram mais capacidades e habilidades para suas vidas do que as meninas. Sentiu-se um incômodo em certos participantes, a alteração na forma de se comunicar para o privado e algumas falas que assumiram características de estranhamento. A dimensão relacional demonstrou ser valorizada a partir das falas dos participantes de melhorias produzidas pelas atividades que eram mistas. Entretanto, alguns indícios demonstraram haver uma visão simbólica de modalidades que pertenceriam mais ou menos a determinado gênero. Nas falas levantadas, atribuiu-se ao futebol a participação majoritariamente masculina e à natação a participação majoritariamente feminina. Os silenciamentos, as contradições e a percepção de respostas curtas, que talvez passem por aquilo que o outro gostaria de ouvir, a título de redução conflitual, podem indicar uma disciplinarização ou uma evitação, mas em ambos os casos poderiam ser interpretados como silêncios que falam. Já em relação à dimensão de poder, não houve qualquer comprovação ou indício nesse recorte que demonstre que mudanças significativas ocorreram. Não que não tenham ocorrido individualmente, mas que as evidências levantadas não conseguem sustentar a alegação de uma alteração no locus do poder na coletividade abarcada. Próximo e último slide. No último slide, nós apresentamos, por fim, as nossas referências, ok? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.